Eu quero dizer para vocês que é sempre uma alegria tão grande estar aqui. Vocês sabem que eu venho, fico meio escondidinho, porque de fato vocês somam muito na minha vida. Vocês me melhoram. A alegria, a energia da juventude é algo que faz muito bem para o meu coração. E o que eu quero compartilhar com vocês foi um questionamento que eu fiz ao Senhor essa semana. Quando me pediram para que trouxesse uma breve meditação, eu perguntei ao Senhor, o que é que nos une? Porque aqui nós temos adolescentes, temos jovens mais, temos jovens, tenho eu, tem eu aqui. E assim, cada um na sua estação, cada um na sua fase, cada um no seu momento. Tudo tão diverso, tudo tão diferente, mas eu perguntei, Senhor, o que é que nos une de verdade? Qual que é o elo entre nós? O que é que existe entre nós que quando a gente se junta num ambiente desse, é a mesma atmosfera, não importa a tua idade, a tua fase, o teu momento. E aí o Senhor me diz que a respeito da nossa finalidade, do nosso propósito, é único. Nós somos criados para a glória dele. E aí a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E o Senhor escolheu se manifestar dessa forma, né? Através de uma revelação progressiva. Aquilo que eu já vivi, eu posso agregar na vida de vocês, e vocês amanhã vão agregar na vida de outros, ou seja, sempre temos algo para somar, porque a revelação do Senhor é progressiva para nós. A única diferença entre nós é que eu já vivi um pouquinho mais, mas o meu Salvador é o teu Salvador. O meu Senhor é o teu Senhor. E isso é que nos une. E o nosso exemplo máximo, temos tantos na Bíblia, mas é Jesus, é a nossa referência. E aí, quando eu meditava sobre isso, eu lembrei que Jesus, aos 12 anos, assim como você, adolescente que está por aqui, Jesus, aos 12 anos, foi encontrado no templo, e quando os pais dele perguntaram, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Jesus, com apenas 12 anos, com a imaturidade própria de um adolescente, disse, já tinha revelação. Ele disse assim, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. E você, adolescente que está por aqui? Você tem a consciência de que você também tem plena condição de revelar e cuidar das coisas do teu Pai na vida dos teus amigos, dos teus colegas, dentro do teu universo, da tua casa? Só que aí esse mesmo Jesus, ele cresceu, e na fase adulta, aquele texto tão conhecido de todos nós, João 14:6, aí com mais convicção, com mais autoridade, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso me mostra que Jesus tinha uma consciência do papel, da finalidade, do propósito dele, muito claro. Ele veio para revelar o amor do Pai e para salvar a humanidade. Ele tinha muita convicção, ele vivia e se movia por isso. Em toda a trajetória. Então, queridos, independente do momento da tua fase de vida, como eu disse, tão diversificada aqui, nós temos um modelo. Nós temos um modelo a seguir. E nós temos um manual do fabricante. Nós temos Jesus que nos ensina, que nos inspira, e nós temos a Bíblia que nos orienta. E aí, se nós somos cópias de Jesus, e aqui eu estou fazendo merchan dos nossos irmãos, né? Nossos irmãos amados. Se nós somos cópias de Jesus, nós também temos esse mesmo propósito, que é glorificar o nome do Pai, através de quem? Da pessoa de Jesus. E desde que a gente começou esse momento, a gente tem falado sobre o quê? Sobre a pessoa de Jesus. E obviamente que os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas conquistas, os nossos desejos, todos eles são legítimos. É necessário que vivamos a nossa vida buscando alcançar, almejar, crescer.
Mas será que nós temos a verdadeira consciência do nosso propósito, que é glorificar a Deus? Nós temos vivido isso de uma maneira muito efetiva, muito real? Como eu disse, você é doles, você tem plena condição de ser sal da terra e luz deste mundo na vida dos seus colegas. Você tem algo. Se você está aqui, você já teve uma experiência com Jesus e o teu testemunho é o suficiente. Se você disser assim, mas Jesus, ele falava aos doutores da época, eu ainda não sei fazer isso, mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o suficiente para pregar o Evangelho. E alguém disse certa vez, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. E aí eu quero ver aqui se está todo mundo com o devocional em dia. Vamos lá, Mateus 6:33. Buscai, primeiro lugar, vamos lá. De novo, vamos direitinho. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. É sobre isso, queridos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É entender que Jesus fez isso, veio para isso e nós estamos aqui para dar continuidade nisso. Então não importa o teu lugar, o teu ambiente, se é a tua escola, se é a tua faculdade, se é o teu trabalho, se é a tua casa, se são os teus familiares, os teus vizinhos, nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Desde que o Espírito Santo entrou em nós, queridos, nós temos o que precisamos. E isso fala a respeito do que é de um estilo de vida, porque, obviamente, eu e você sabemos que Jesus não pecou, mas nós pecamos. E o estilo de vida que a palavra nos ensina e nos orienta, ela fala sobre arrependimento mediante esses pecados. Uma vida de confissão e arrependimento. Porque não são os nossos erros que nos definem, mas o que nós fazemos com eles. E sabe, queridos, arrependimento. Falar sobre arrependimento sempre será comprovado pela prática dele mesmo. Consegue entender? Não basta falarmos de arrependimento, de confissão de pecado. Nós temos que viver. E eu vou dizer para vocês que os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado crucificado, em arrependimento, em perdão, fala tanto quanto. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas estão lendo, queridos. Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, elas estão lendo a Bíblia a partir da minha vida e da tua vida. Glorificamos a Deus com uma trajetória de santificação, ela é progressiva também. Sabe, se Jesus é o nosso modelo, a gente precisa se lembrar de que ele também passou por tempos difíceis aqui. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi injustiçado. Não foi fácil a trajetória dele por aqui. Por que a nossa precisaria ser? Mas o que nós fazemos quando essas coisas acontecem? Nós somos ensinados que se bate de um lado do nosso rosto, o que a gente tem que fazer? Dá o outro lado. E aí isso só é possível mediante o que é a nossa morte. Jesus morreu para que nós estivéssemos aqui. E agora nós somos convidados a morrer para nós mesmos. Só assim isso será possível. Será que temos glorificado a Deus? Será que tem espaço para uma medida mais de santidade, de busca, de entrega, de consagração, de renúncia? Porque, queridos, é maravilhoso um ambiente desse. Tenho certeza que todos vocês já experimentaram desse ambiente na casa de vocês. E eu até pedi ali para o pessoal, deixa eu ir para o sofá, porque é justamente sobre isso. É exatamente assim que acontece comigo na minha casa. É na casa da minha casa. É no sofá da minha casa. E eu no sofá da sua casa, na cama da sua casa, no tapete, enfim.
Glorificar a Deus é um estilo de vida, meus queridos. E foi falado tanto sobre Jesus, e ele veio aqui e cumpriu isso, e agora é o papel da igreja. Enquanto houver uma única vida, uma única alma que não conheça Jesus, o nosso papel nessa terra ainda não acabou. E você é peça fundamental disso tudo, aonde quer que você esteja. O reino de Deus conta com o seu posicionamento, com a sua decisão em viver esse estilo de vida que inspira pessoas. Mas aí você pensa assim, como que eu posso fazer essa autoavaliação ou uma avaliação do alto? A própria palavra nos ensina, em Gálatas 5, 19 e 25, diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ou seja, eu e você, né? Elas são imoralidade sexual, impurezas, ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É isso, exatamente isso que está dentro de mim e dentro de você, se nós não morrermos para nós mesmos. É isso que vai sair de nós. Mas o texto continua e diz assim: mas o Espírito de Deus produz. Em outra versão diz: o fruto do Espírito é, ou seja, o fruto é singular. E o que nós vamos ler agora precisa estar todos eles como marca registrada nesse estilo de vida que glorifica o nome de Deus. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Esse é um bom filtro, meus queridos, para todos nós passarmos a nossa vida. E ver se existe alguma coisa ainda lá de cima que precisa ser apresentada ao Senhor em arrependimento, em consagração, em santificação. Sabe, queridos, Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, todos nós aqui, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, tem tanta gente em volta de você. Tem tantas pessoas ao redor da tua vida, ao redor da tua história. Elas não conhecem Jesus. E elas estão aguardando a manifestação do caráter de Cristo através de você e de mim. Olha só, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. Nós temos que nos livrar de todo o embaraço. E o que é embaraço? Embaraço é aquilo que é legítimo, aquilo que é permitido, que é admitível, mas que te afasta do centro da vontade de Deus. Te afasta daquilo que glorifica o nome de Deus, te afasta de ser uma cópia de Jesus, um seguidor de Jesus. Então, embaraço são coisas lícitas, mas que têm te afastado do Senhor. Nós precisamos nos livrar desse embaraço e do pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus queridos, eu já vivi um pouquinho mais, mas vocês têm uma carreira fantástica pela frente. Para vocês correrem,
Mas para isso, livrem-se desses embaraços e do pecado que tem rodeado a vida de vocês. Certa vez, num momento de muita dificuldade, momento muito difícil da minha vida, eu lembro de alguém que disse uma frase assim, eu guardei aquilo para o meu coração. Ela disse assim, como se o Senhor estivesse dizendo para mim: cuida das minhas coisas, que das tuas cuido eu. Cuida de glorificar o nome do Senhor. Cuida de ser uma cópia de Jesus por onde quer que você esteja. Cuide das coisas dele, que das tuas ele vai cuidar. Como lemos lá em cima, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E para concluir de verdade, eu vou ler para vocês uma frase que eu li num livro que eu gosto muito. E ele diz assim: o que importa mesmo não é o que as pessoas pensam sobre você, mas sobre o que elas dizem sobre Deus a partir de você. Amém, queridos? Pense nisso. O nome dessa meditação que eu trouxe para nós hoje é: não é sobre nós. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, porque é um privilégio tão grande. A intimidade contigo é o que nós temos de mais precioso, Senhor. A liberdade que nós temos de poder expor o nosso coração, as nossas mazelas, as nossas feridas, as nossas fraquezas diante do Senhor, sem restrição alguma. Na certeza e na convicção de que o Senhor não só nos acolhe, mas o Senhor nos transforma. Eu te louvo porque o Senhor não desiste de nós. E é tão maravilhoso saber que não só nós temos prazer na tua presença, mas o Senhor também tem prazer na nossa. Ah, Jesus, obrigada porque o teu sacrifício nos viabiliza hoje isso tudo. Precisamos acessar de uma forma muito mais intencional isso que está disponível a todos nós. Precisamos glorificar o nome do nosso Deus através de uma vida semelhante a de Jesus. Para isso, Senhor, nós precisamos morrer para nós mesmos. Para todas essas coisas que a palavra nos diz a respeito da essência do coração humano, para que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Nós somos a tua igreja. E te louvamos por isso, e que possamos viver com a consciência da responsabilidade que temos neste mundo, nesta era, nesta estação, porque tantas vidas ainda não te conhecem. Pai, obrigada por ter nos enviado Jesus. É tanta demonstração de amor que a gente sequer tem condições de avaliar e de mensurar. Mas um dia na glória, nós saberemos, nós poderemos experimentar de forma integral tudo isso. Mas enquanto estivermos aqui, ajuda-nos, auxilie-nos, Espírito Santo, a vivermos essa vida de santidade ao Senhor, não por obrigação, mas por prazer. Nós declaramos que temos prazer na tua presença. E que de fato o Senhor seja visto e conhecido através das nossas vidas. Nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém.